Boa noite a todos e todas. Com muito prazer que a gente está assim feliz de estar com todos vocês para desenvolver um olhar sobre a história da escola, né? São 15 anos, né? E eu acho que a gente tem de refletir um pouco sobre isso. O que ela, a partir desses 15 anos, desenvolve um olhar para o cinema no ABC e, quiçá, no Brasil, a partir desses 15 anos. A gente teve vários alunos, vários professores, né? São 8 turmas, inclusive tem um pessoal da turma 8 aqui, tem da 7. Eu sou da 1, sou da turma 1. E isso é muito legal dizer para vocês que é muito forte dentro de mim essa coisa de fazer cinema. Não foi por acaso que quando eu conversei com o Luiz Alberto de Abreu, que é o pai da escola junto com o Celso Daniel, que eu não queria mais o teatro. Eu estava fazendo teatro, estava na LT e aí vim para cá. E a partir daí, e essa força vai se ganhando, né? E hoje, a partir desses 15 anos, buscar essa memória foi muito legal e eu até convidei a Lloyd e o... Cadê o Rodrigo? Rodrigo! E o Rodrigo para poder juntar um pouco dessa... essa coisa da memória de uma turma da primeira e de uma penúltima para poder ver o que vai sair. Inclusive, tudo que está lá foi pensado durante um mês. Como é que você faz isso? Como é que você restaura essa memória? E como é que você coloca? Porque é uma memória afetiva. Para mim é afetiva. Afetiva no sentido do afeto, de afetar alguém, de querer desenvolver um olhar em cima de alguém. Isso é muito importante. E assim, eu agradeço muito a Cris, a Ana Cristina que está aqui tirando foto, que possibilitou todo esse processo, né? E a escola, né? A Secretaria de Cultura, né? O colegiado inteiro, todos os alunos de todas as turmas, todos os professores, né? E assim, a gente vai ver agora os Ovos que Queremos Virgens, que é o roteiro do Wilson Julião, a fotografia da Tânia Crespo. Vou dizer a vocês, eles estão viajando. A Tânia mora na Patagônia. O Julião está viajando de férias. O Maurício foi para Brasília, que faz o ator. A menina, a Tawane, está com 2 filhos e teve de sair uma coisa de família, né? E os outros personagens, a não ser o Petrinho, que está aqui nos brindando com essa presença maravilhosa. Obrigado de novo. Assim. Você no filme fez toda a diferença. Quando a gente foi lá, naquele teatro, aqueles alunos que não tinham nada, foi atrás de você porque a gente acredita no cinema e você acreditou na gente. Muito obrigado por isso, né? Então vamos ver o filme, né? Que eu acho que é isso que tem de ser. O filme tem que contar a história. Para falar um pouco, se puderem, antes de começar qualquer pergunta, Petrinho, agora que você viu o review, né? O filme, essas memórias, você tem alguma coisa a dizer? Que você pode dividir com a gente? Depois de aulas, falar da produção? Bom, eu acho que o filme propõe uma história que, devido à curta-metragem dele, né, faz com que a gente tenha vontade de conhecer melhor esse personagem e esse filho, né? Que ele fica falando desse filho e coloca uma coisa curiosa, que o que o filho escreve é bonito, é bacana, né? Então, aí acende na gente uma vontade de saber o que ele escreve. Não é isso para vocês? O que esse menino escreve? Ele desenha, o que ele desenha a gente vê, mas o que ele escreve não. Então eu fico pensando assim, podia pegar esses personagens e fazer um longa-metragem, né, para contar a história, como é que eles viraram essas pessoas de rua, né? Esses mulambo, né? Foram percorrendo Então, desperta essa curiosidade. E tem um momento poético, né? Um momento térmico, o menino entrega o seu desenho para ela,
tentando essa relação, né, que desperta neles uma coisa de amor, né, poético, né? Então, e de repente isso é rompido, né? E esse pai que tentando convencer as pessoas, ele fica enlouquecido, né? Ele começa a transbordar. Aliás, eu acho que um pouco a minha atuação é um pouco over nesse sentido. Então podia ser um pouco menos a convencer melhor. Mas eu acho que o filme tem essa coisa, despertar essa curiosidade e conhecer melhor. Aliás, todo curta-metragem, quando a gente assiste, né, a gente gostaria que se estendesse melhor, né, o personagem. O personagem, ele é, sabe, você vai entendendo ele, depois da grande virada não tem mais, né? Então, é isso que me passa, irmão, me passou vendo. Eu nunca, acho que quando eu vi da outra vez, eu acho que eu não tive essa mesma sensação por ter da bola, né? Acho que a velhice faz isso com a gente. A força, né? A força da sobrevivência. Né? Mas falando um pouco do que você está só completando dele, né? A escola, ela tinha o sentido de fazer curta-metragem, ela não estava ainda preparada, era da primeira turma, então tinha um ano, não tinha como a gente fazer. E eu lembro que esse foi o primeiro roteiro a ficar pronto. E logo pronto eu já... Porque uma das coisas que eu aprendi, porque quando eu entrei na escola eu já tinha 5 filmes já feitos. Então, eu aprendi que se você quer fazer cinema, quer entender, você tem que já pegar e fazer. Não adianta ficar, não, eu vou esperar o próximo, eu não tenho dor. Eu vou ler fácil. E aí o curta-metragem é mais porque as condições que a gente tinha, por mais que vocês viram, teve gente que trabalhou, ajudou a gente. Isso foi tudo um contexto, junto com o Fundo de Cultura, a gente ganhou R$ 21.334. O maior salário de quem é? Você lembra, né? Pagou, Pagou, Isso é ótimo, né? E tem uma memória, depois eu te conto sobre isso. Mas aí o curta-metragem está dentro desse processo na escola, porque você não dá para você agarrar um longa. A gente não tinha essa experiência, não tinha esse acúmulo. Mas era uma história que o Julião já estava querendo fazer um pouco maior, mas a gente não tinha condições, porque assim, explicaria um pouco essa falência do pai perante o ABC, a coisa automotiva, aí ele foi para a rua com o filho, sabe, toda essa linha, a trajetória do filho, que ele sempre cuidou desde pequeno, ele foi a mãe, não sei se vocês perceberam, tem um símbolo, ele vira uma santa, porque a mãe, 2 vezes ele vira santa, para poder a gente entender esse personagem também, essa personagem, né? E você fala que está over, eu acho que ele é sim, é a dureza que o transformou nessa coisa muito grande. E aqueles personagens, os secundários, eles eram mais contrapontos para você, para a gente entender esse pai, essa dureza de estar caminhando, de desenvolver esse olhar. Tanto é que é um jogo. Esse cenário levou 3 meses para a gente conseguir. Era uma massa falida, que ainda não tinha ido para Vigorito, e aí a gente pedia a Vigorito, não posso, se você tem que pedir para a Federal, a gente pediu, eu, Tânia e Julião, mandamos uma carta para o Ministério, para Brasília, para pedir autorização. 3 meses depois conseguimos, porque era tudo perfeito dentro da história. Esse local que está se destruindo, esse local que é um jogo, se vocês verem, o chão é um tabuleiro de um jogo. Aquela coisa das janelas, de escapatórias, a menina vem pela janela, vem escapando desse processo, mais ou menos. E ele tenta escapar, mas ele não consegue, ele dá a volta. Então tem processos, né,
e mostrar um pouco se vocês viram, a cidade de Santo André é linda, aí de repente a gente cai esses personagens num lugar meio que, então a coisa que vai se definhando, né? Mas a gente não conseguiria fazer um longa por esse processo. A gente tinha 5 diários, lembra? Isso foi bem difícil para a gente. Você foi muito generoso em vir e teve uns ensaios, porque a gente era muito maduro ainda nesse processo e tinha que desenvolver um olhar em cima da feitura do filme, né? O legal que isso é um aprendizado para vocês. A nossa turma, o grupo era muito unido. Tanto é que ele pode lembrar que estava todo mundo lá. Não era o diretor, era o roteirista, era o fotógrafo, era o produtor, era o diretor de arte, todo mundo estava junto. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi também é que se o grupo não funcionar, não vai caminhar para o filme. E ele ajudava as condições de ter um olhar em cima dele também. A gente tinha um respaldo depois que ele saía. A Tawane, os pais queriam ver o ensaio e as filmagens foi proibido. Em que sentido? É uma menina que tinha 11 anos. Como é que você vai filmar cenas complexas, aquela dela, da primeira menstruação dela, com os pais lá? A gente explicou a cena para os pais autorizaram, está autorizado, foi registrado em cartório. Gente, é outra coisa, tem de ter muito cuidado com o registro, né? Porque o pai e a mãe podem falar que a gente estava, né? Mas foi tudo muito bem, muito profissional, todo mundo. Muito assim, ninguém, só as meninas cuidavam dela, nem eu, ninguém dos meninos chegavam perto dela, era tudo as meninas. Então tinha um cuidado também nesse sentido, né? Mas ele teria um plano para fazer um longa. Só dei essa volta toda para fazer que daria para fazer um longa, mas eu sinto vontade também. Mas eu gosto da sua atuação, não se reprima. Não, já está pronto. Tá pronto. Não, é que você. Na verdade, por exemplo, quando você trabalha na televisão, a maioria dos atores termina uma cena e já querem ver no monitor como é que eles fizeram a cena. Eu jamais faço isso. Ele não quis mesmo. Eu não quero. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você vai lá, a tua autocrítica às vezes é muito grande, você vai lá e não gosta. Aí você fala na televisão para vamos fazer de novo? Não, ninguém imagina, ninguém quer. Então, eu não, já que ninguém vai refazer, então eu não vou ver. Assim eu fico tranquilo. Ninguém vai falar não. E assim, e cinema é pior ainda, porque você não é como a televisão que você vê imediatamente, né? Ainda mais no nosso caso, que era TVK. Então é complicado. Então, mas o tempo, né, a distância, né, são 14 anos. 14 anos. Então você tem uma preocupação crítica muito maior. Sim, você fala assim, se eu pudesse baixar um pouco aqui. Sim. Podia ficar melhor, né? Mas eu acho que perfeito. O filme como curta-metragem, ele atende muito bem a história, né? Tem o lado poético, tem o lado humano, né? Tem essa coisa desse cara, aquela, você nunca tinha me percebido, né? Na vitrine da cidade, na livraria, né? Você percebe que os livros que estão ali expostos não são livrinhos quaisquer, não. A gente mudou tudo. Tem são títulos importantes, né? Que só pessoas preocupadas que leem aqueles livros, né? Não é um romancezinho, não. Tem obras ali fundamentais, né? Sim. Então tem que ter esse olhar também para esses pequenos detalhes, né? Agora precisa ouvir, por favor. Se for bater aqui o papo, a gente bate. Nada a comentar, nossa, isso que é. Bem. Tá. Então, já que é para falar besteira, começo eu. Como registro histórico,
Porque para mim todo curta, principalmente curta de uma escola, curta que é feito por uma produção local, pelas pessoas mesmo, ele guarda um registro histórico da cidade. Por mais que você esteja contando uma ficção, ele vai mostrar imagens daquele momento histórico. E é engraçado ver como Santo André mudou nesse tempo, sem perder alguns tons, mas mudou. Por exemplo, o lugar onde vocês gravaram o curta hoje é a Faculdade Fundação, não é? Não, é Vigorito. Vigorito, desculpa. Era deles já, só que era uma família. É Vigorito, é outro ambiente, é outra coisa. É que na realidade é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Isso remete assim, se a gente viu que a cidade teve essa mudança, o próprio Petrin fez uma observação muito boa, dizendo, não, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando com 14 anos de experiência, né? De lá para cá. Petrin, você fez muito filme depois disso, né? Você fez bastante cinema, né? Bastante. Você está olhando com esse olhar, é isso quando você fala que foi muito over, podia mudar isso, essa avaliação também é dessa experiência que você disse, você estava falando na entrevista lá fora, que quando você fez o filme, você praticamente não tinha feito cinema, você tinha feito muito pouco, você tinha feito mais teatro, né? E TV. Não, eu tinha feito alguns filmes, sim, né? Mas não... Eu já tinha feito O Beijo da Mulher-Aranha, bem lá atrás. O Eco do Babenco. Fiz, mas um curta com essa relação com a cidade, com isso daqui, era... Com a própria cidade que você atuou tanto, né? Então, mas que a cidade mudou, eu acho que a cidade mudou para pior, né? A cidade vira uma coisa mais complicada, né? É só você ver o Paço. O Paço ele era todo verde, todo cheio de árvores, cheio de coisa, e ele... Bem, enfim, aqui vão mudando também os processos, né? A gente não tem inerente a essa coisa também da natureza, né? Mas ainda tinha carpas lá, lembra? As carpas. Você tinha de atravessar na tábua. Agora não tem. Não tem. Agora tem meio metro de água. Meia água. Na verdade, aquelas carpas nunca puderam estar lá. Eram as pessoas que colocavam carpas, patos e gatos. As pessoas abandonavam os bichos lá. Um funcionário durante um tempo ficou cuidando, mas era proibido. Ele começou a cuidar da comida e as pessoas não queriam os bichos, colocavam lá, lembra que lá até hoje a gente chama Lagoa dos Patos. Sim. Mas era proibido, não sei, o povo trazia patos e botava lá. E foi criando pato, gato, carpa, mas não era para ter nada disso. O pessoal estava comendo as carpas. Eu me lembro que fiz um outro filme aqui em Santo André, que foi dentro do Carlos Gomes, foi no palco do Carlos Gomes. Já estava tudo desmontado aquilo. Então, era um longa, mas não um longa, chamado O Último Chá. O Último Chá. Que é um filme muito legal. Foi muito interessante. Eu gostei também. E a criatividade do filme pelo palco, que se criou vários cenários, né? Nós fomos num estúdio, né? Pequeno estúdio. Mas foi muito bom ter feito ali também, no palco do... E lá que a gente saiu, né? E o Carlos Gomes, a história do Carlos Gomes, também é muito forte, porque na época da retomada, quando o Celso Daniel assumiu a prefeitura, ele quis reabilitar o Cine Carlos Gomes, que ia ser vendido para um supermercado, qualquer coisa. E ele conseguiu parar aquilo, reformou toda a sala, colocou com patrocínio de algumas empresas de Santo André, conseguiu projetores de cinema e todas as poltronas. E eu dirigi um espetáculo que reinaugurou. E o roteiro foi feito pelo Abreu, chamado Nosso Cinema, onde nessa história recuperava a história da cidade.
E daquele local que foi no cinema, serviu para... Teve cantor de ópera cantando no teatro, no teatro, né? Então foi contada essa história e eu dirigi esse espetáculo, foi um sucesso realmente grande. Então eu tenho essa ligação com São Paulo. É um espaço muito mágico. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância da produção de curtas-metragens para a criação de uma identidade cultural das pessoas da comunidade, das comunidades das periferias, porque geralmente os curtas retratam mais esse lado social, espaços que as pessoas convivem. Então, como que isso cria um elo maior com esse tipo de arte? Isso que eu não entendi direito. É o ela quer saber sobre esse elo de curta-metragens, espaços que divulgam curta-metragens e que tem uma ligação com a comunidade. A própria produção do curta, assim, a comunidade produzindo curta e se retratando mais a questão social e também divulgando a própria questão social da comunidade através do curta. Eu acho que se o cinema pudesse ter essa colaboração, de você mostrar o lado ruim da cidade e que servisse de estímulo para melhorar aquilo, mas eu acho que isso não acontece, a não ser que tenha uma preocupação, já tem uma finalidade, né? Por exemplo, esse lugar onde se filmou, isso já, por exemplo, você está falando que aquilo virou A Vigorito. A concessionária. Uma concessionária. Todinha, aquela parte. Porque a outra parte do mini box e a outra acho que é uma faculdade. Uhum. Então, o que isso resulta para a comunidade? Não, resulta para o dono da Vigorito, né, que vai ganhar dinheiro. Agora, para a comunidade, deveria, né? O cinema deveria mostrar esse lado. Da pergunta que ela fez, assim, por exemplo, lá no Recife, né, na cidade de Recife, tem o Cleber Mendonça, né, Mascaras, né, eles fizeram muitos curtas assim relacionados com a realidade da cidade. Né? Então, quer dizer, tem problemas lá no bairro Pina, que eles falaram muito sobre isso, questão de tampar a pobreza, literalmente tampar a pobreza, sabe? Colocar um muro, assim, toda uma via que tem no bairro Pina, eu conheci aquilo lá, e eles separam, né, uma realidade que tem de altíssimo padrão, né, social tal, com o pessoal que não tem nada, vive às margens da sociedade, literalmente, né? Então ele denunciou muito isso em curta, mas de uma forma, assim, muito suave, muito cativante, assim. Se você assistir um curta deles, né, ele te suga um pouco para essa realidade, né? Você começa a visualizar isso muito bem, né? Já Mascaro também, vários desses, né? Então tem vários exemplos lá, eles fizeram, eu estou dando isso como exemplo, né? Porque lá fizeram muito em Recife. Até atualmente está acontecendo muito isso. Sempre batendo naquela questão da tecla, né? Dos patamares, né? Das desigualdades sociais que existem na própria cidade, em alguns bairros que existem lá, na Avenida Boa Viagem, e as diferenças que tem, né? Jaboatão, dos Guararapes, aquela coisa toda. O pessoal vive em umas margens da realidade, né? Desse pessoal que vive num altíssimo padrão. Né? Então eles denunciam bastante isso nos curtas, assim, de uma forma muito interessante, né? Não é uma forma, não é uma forma que você vai indo, vai te pegando, você vai visualizando aqui e fala, nossa, que legal, é um papel muito bom isso. Ele cumpre muito bem a série da televisão Justiça, né? Que é feito ali em Pernambuco, ali, mostra um lado. Boa Viagem, mas Boa Viagem exatamente. Do lado, mas estão mostrando o outro lado, né, que você fica espantado com aquela miséria toda, aquela coisa de droga, né? E o filme Aquários, que também fala então já mostra o outro lado então é importante. Por exemplo, eu acho que Justiça
coloca um pouco isso que você fala, essa lado mais upside da cidade, né? Porque não sai da praia da tua viagem. Mas também, como ela estava querendo saber sobre espaços, por exemplo, eu vi recentemente um filme chamado Tem Dono, uma turma de São Paulo, e comenta sobre as ocupações, como é que se dá essas ocupações. Então eu falei assim, eu cheguei no cinema já com uma assim, né? Mais um filme, né? Sei lá, mas eu tomei na cabeça. Porque assim, aí o olhar deles é diferenciado, buscou-se uma poesia e um ver diferenciado, porque a gente precisa entender o que acontece dentro dessas relações, né? Por exemplo, tem uma cena que tem um campo de futebol, aí eles queriam invadir o campo de futebol, construir casa, porque se é uma invasão, vamos invadir, construir casa e tal. Aí tinha uma discussão se invadir, colocava no campo ou não. A discussão não ficou naquela coisa piegas que vão me pegar, a polícia vai me pegar, não sei o que lá. Não. Na construção de que como é que essa invasão se dá, tem essa diversão, o futebol é uma coisa muito forte dentro do país. A questão era em cima disso, né? E de outras. Aí tinha uma senhora que não tinha nada, aí ela ganhou algumas coisas, ocupou um barquinho lá e veio a polícia, quebrou tudo, levou tudo. Ela estava desolada, a cara dela era um reflexo do que era. Mas eles não estavam colocando se era bom ou ruim, estavam apenas fazendo um recorte daquele espaço, mas de um jeito que você pudesse pensar. Isso que eu acho que está faltando desses filmes, porque às vezes fica muito jogado e fica colocando você, olha, vai lá, vai na parte. Não, você tem que refletir também. Porque às vezes você está invadindo um terreno de alguém que comprou, teve dinheiro, não estou dizendo os milionários, isso aí pode, enfim, né? Mas eu digo as pessoas que têm, né? E aí você consegue dialogar com a comunidade. Por exemplo, os espaços que estão sendo utilizados, uma vez eu fui fazer um cineclube no meio de uma ocupação, chamada Zumbi dos Palmares. A gente foi passar um curta chamado A Viola Te Espera, um documentário em que a comunidade gostou e se olhou dentro daquela coisa da viola, do pessoal que vai na luta por melhor educação. Isso precisa, né? Quando você tem um olhar diferente, né? Não só aquele da guerrilha, né? Porque essas guerrilhas já tá difícil. O mundo está muito careta, então a gente precisa ter um lado mais poético da vida e ter um olhar, né? Não sei, por aí. Aqui no nosso bairro a gente tinha, pelo que os avós, meus pais falavam, a gente tinha 2 cinemas aqui no bairro, Cine Rocks e Cine Rafa. Eu queria saber se o senhor frequentou e quais as memórias que você tem desses. Posso dizer para você que o Cine Rocks foi a minha primeira escola de cinema. Olha. Eu me lembro que eu namorei muito com a minha mulher. Eu tinha lá, engraçado que eu tinha um vizinho que era um pedreiro, vizinho do meu pai, e ele era o porteiro do Cine Rocks. E aí eu sempre achei que eu conseguiria passar gratuitamente, nunca eu consegui. E eu me lembro também que eu tinha o dinheiro contadinho para o cinema e para pipoca, né? Então eu frequentei o Cine Rocks quando os meus pais iam no cinema e a sessão era dividida em 2 partes. A primeira parte geralmente era uma comédia mais ingênua e tal, e a segunda parte já era um filme mais da pesada. Da pesada da época. Não era nada da pesada. O de hoje é um olhar de Bambi. Mas aí o que acontecia? Dava intervalo, tirava a molecada do cinema e só ficava os adultos. E já comecei nessa época. Saía no intervalo e eu ficava puto eu queria ver o grande cine. Que devia ser mais interessante do que aquele. Então, mas olha, Cine Rocks foi a minha escola,
aprendi a admirar o cinema. Nossa, eu ainda tenho na memória, sabe, os filmes, as matinês, tinha os seriados, né? Perigo de Naioca, né? Todos esses filmes maravilhosos, que pra gente eram fascinantes, né? Mas eu fui assíduo frequentador do cinema. O rap já veio muito tempo depois, já não era tanto como o Cine Rocks, né? A gente conhecia até o dono do cinema, né? Que era o seu Panchetti, que morava em frente ao Cine Rocks e tinha uma filha lindona que todo mundo queria dar em cima da filha do Panchetti. Bons tempos, né? Bons tempos. Né? Mas é isso. E no Cine Rocks, na época do carnaval, tinha o baile carnavalesco dentro do Cine Rocks. Né? Beleza, hein? Foi a minha adolescência fantástica no Cine Rocks. Não vai ter mais Cine Rocks. Para mais ninguém. De rua é muito difícil. Pois é. Mas aprendi filmes, assisti grandes filmes lá. Grandes filmes. E tanto que durante o dia, às vezes assim, na segunda-feira, a gente ia até, segunda, terça-feira, ia até o cinema para ver o cartaz do filme do fim de semana. Então vamos ver o cartaz do filme. Então ia lá e ver o que ia passar no final do ano. Colocava-se tabuletas no bairro, anunciando os filmes que estavam em cartaz. Estava lá. Hoje não tem mais nada disso. Então mudou muito, né? Infelizmente. É isso. A respeito da saudade. A respeito da montagem da exposição, qual foi a ideia que vocês tiveram? Qual foi a linha principal que vocês seguiram da exposição? Não, assim, linha, não sei se teve uma linha. A gente não traçou linha nenhuma, a gente foi evoluindo o trabalho conforme a gente ia tendo contato com ele e conversando com o Diaulas. A minha impressão principal, e que falei muito para ele, eu elogiei bastante, foi realmente ter o resgate de tudo isso. É impressionante, então, como realizador também, como aluno, estar terminando um curso e ver um cara da turma 1 que fez o primeiro e tem tudo isso. Então é uma aula para a gente, né, aprender a fazer isso. Por exemplo, a turma 8 teve a experiência recente de estar fazendo aqui no fórum, junto com alguns alunos da turma 7, e o roteiro deles estava espalhado, tipo, por aí. E o registro, tipo assim, a gente tem que saber registrar o que a gente está fazendo, porque muito do que você está fazendo vai passar pelo que você registrou, mas não só de tirar selfie, essa coisa atual, né? Realmente registrar o teu processo, o que você ganhou, o que você precisou ir em cartório, tudo isso vai dar vida para aquilo que você construiu. E isso que eu gostei mais do que a gente fez. Foi um pouco inspirador, assim, né? Porque nós, como realizadores, né, a gente fica pensando nesse processo todo criativo, né? De chegar até a realização de um filme. E poder acompanhar o diálogo desse processo todo, a gente assistir o filme, para a gente poder entender a história. Até eu brinquei com o diálogo, falei, nossa, diálogos, tá meio novela, né? Vai ter outro capítulo, né? Porque isso é legal, esse olhar, né? A gente vai afinando o olhar. E é bem interessante a gente poder montar, ver os figurinos, ver o croquis, de como foi tudo construído, é inspiração para nós que estamos terminando agora o curso de cinema, né? De falar que vale a pena, que é possível, né? Chegar no objetivo final. Né? Aí, por exemplo, de coisas que a gente realmente concretizou, disso que eu estou dizendo, né? De uma evolução, o que aconteceu, por exemplo, o Mobile 360, quando ele mostrou as fotos para mim, tipo, a gente tira a panorâmica hoje como se fosse a coisa mais imbecil do mundo, né? Foto panorâmica. E não tem muita graça. Aí quando ele trouxe o negócio físico, na hora eu tive a ideia. Eu falei, meu, se tivesse um móvel disso. Então quando vocês forem lá ver, vocês vão ver que está lá em 360. Você pode girar o móvel. É muito mais legal.
Agora, tipo, uma baita sacada dele na época, imagina o trabalho, né? A inspiração não é minha só. Fazer isso, então tipo, é bacana. Aí foi uma das coisas que foi evoluindo conforme a gente foi fazendo. E afora o trabalho da montagem da exposição, depois eu até pedi para vocês explicarem um pouco o que tem lá do filme pra gente ver, trazer o próprio Petrin, né? No dia da abertura da exposição, que é uma memória viva, né? Que conversou gentilmente com a gente, viu? Falou agora, né? O que tem lá do filme pra gente ver? Não, tem bastante coisa. Antes disso, assim, eu quis resgatar uma coisa que a gente tinha feito no primeiro filme, que é você pegar pessoas e vamos fazer um coletivo, que agora é chamado de coletivo, né? Como é que você faz isso e você abre mão da sua construção e tenta dividir isso? Foi de novo um processo de quebra minha, de não, eu posso fazer isso aqui? Pode. Sabe, que senão você não consegue dialogar. Aí quando ele falou do móvel, eu falei, putz, isso é legal, porque dá para brincar, dá para as pessoas ficarem girando ele. Isso que eu falo, que o cinema ele é muito maior quando você tem um grupo unido para poder desenvolver um trabalho. E não é um trabalho de que eu sou melhor ou pior, não, eu sou uma pessoa que está dentro de um processo e que qual que é, nesse processo aqui, é a exposição. Mas nos alvos era o filme. O nosso intuito era o filme. Era muita dor? Porque é muito difícil fazer cinema. Mas se a gente não tiver o olhar de ter pessoas, de convidar outras pessoas a entrar nesse barco, e esse barco ter uma fluência, tem de navegar. Vai ter a tempestade, não se preocupa, mas a bonança vem no final quando ele está pronto e você tem uma estreia e você 14 anos depois consegue discutir ele. Isso que é uma coisa, um olhar muito forte, né? E chamar, pena que não deu para chamar todo mundo, porque eu adoraria estar todo mundo junto, mas quando eu comecei a montar, estavam aqui, que vamos embora, o caminho é esse, não dá para ficar, senão já era difícil os horários, deles. A gente ficou um mês deitado, tentando elaborar uma coisa que pudesse buscar essa memória afetiva e colocar ela mais para frente, né? Que você pudesse tatear também, né? Isso é muito legal. Uma coisa importante que o Petrin falou, eu acho que para nós que quer dirigir um curta, o ator confiar no diretor, né? Você confiou no diálogo, né? Mesmo às vezes não concordando com aquele diálogo, com aquele texto, aquela narrativa, você como um ator, você se debruçou, você confiou e deixou ser conduzido, né? Isso é fundamental. Eu acho que qualquer ator, às vezes pode dizer que não, mas o ator ele é uma pessoa insegura, porque ele lida com material. Qual é o material do ator? É o texto, né? O texto que se dá. O que é esse texto? Né? Eu tenho que transformar esse texto num personagem. Então, como isso acontece? É muito complicado, né? E principalmente no cinema, que não tem uma sequência lógica, né? Então você tem que ter o diretor que fala, não, cuidado, isso aqui não pode ser por aí, essa emoção não está correta. Eu tenho que ter um diretor sempre te acompanhando, porque senão ele acaba se perdendo, né? Então você esquece que você terminou uma cena lá e pulou 2, 3, foi para uma quinta, que não tem nada a ver, entende? Então você precisa ter. E o diretor, ele é o dono da obra. O diretor de cinema é a arte do diretor. Não tem por onde. É a arte do diretor. Ele pode fazer o que ele quer, ele pode chegar na hora de editar, ele pode transformar no filme completamente. Mas por isso que ele tem que ter esse conhecimento e saber lidar com esse ator. Isso é muito importante. Também saber, o diretor também tirar do ator o melhor dele. Que precisa ter emoção, cara, senão não funciona. Como é que tira essa emoção? Aí tem que ter um processo do diretor, né? Mas porque ele fica na mão do diretor. Se não tiver o diretor, ele está pegado. Mas isso é muito importante para nós, né? Que
que passa por esse processo de dirigir ator, né? Obrigado. Isso é muito Obrigado, importante. Tenha Você tá dúvida. falando, é muito importante. Fundamental. Muito importante. A gente agradece, né, esse toque, esse cuidado. A gente tem histórias incríveis, né? Na história do cinema também, de ator com diretor. Histórias fantásticas. E às vezes acontece mesmo. Isso é muito importante para nós, né, como estudante, porque às vezes a gente não sabe como lidar com o ator, ou a gente não consegue extrair, né? Ou a gente deixa o ator fazer o que ele quer e... Mas aí você perde o fio do filme. Porque, por exemplo, quando você vai estudar direção, você tem um todo. Você é o guarda-chuva dentro desse processo. Não que eu queira ser maior dentro de um processo, mas você tem que estudar junto com o roteirista. Eu estudei muito com o Juliano. A gente cortou suas falas, a gente cortou muitas coisas, o prólogo, aquela coisa toda que tinha no começo, porque a gente discutia. Isso que eu estou falando, quando a gente foi fazer o filme, a gente discutia o que era mais interessante para o filme, para aquele momento, né? E ele sofreu, porque teve 2 dias, um teve muito sol e outro não. Teve chuva. E se a gente não tivesse levado os panelões, não teria feito cenas. E como é que ele estabelece uma mesma linha de emoção? Isso era muito difícil, porque a gente tinha de recordar aquilo e não era como a da igreja, que era só fazer aquela cena, não, mas ela, nas ruínas, teve 2 diárias, porque uma foi com a grua, né, que aquilo demora um século para fazer, e aí o que acontece? Aí o outro dia estava um clima muito ruim, assim, o tempo fechou muito e a gente teve que usar os panelões à torta de jeito. Não tinha After Effects para tirar, enfim, né? Teve que ser o que a gente tinha, irmãos. A gente salvou o filme do jeito que a gente podia. Mas pelo menos a gente tinha iluminação que pudesse não detonar tanto. Senão, se não fosse os panelões, não teria feito o filme. Teria ficado muito escuro. Mas, voltando à sua pergunta sobre o material que tem lá na exposição, a gente tem registros de reportagens, porque, como é o primeiro filme da escola, como eu estava fazendo muita coisa, o diário resolveu acompanhar a gente. Inclusive, a gente foi capa de um dos diários, com uma cena todinha da gente filmando. Está lá, vocês podem conferir, né? A gente também foi parte de... E assim, sempre tinha alguma coisa no diário. Até o cabeleireiro conseguia colocar coisas lá no diário para falar do cabelo ou da maquiagem dele. Né? Porque era muito interessante isso. A mídia, naquela época, ela envolvia mais esse lado mais cultural. Hoje eu acho que a mídia ela precisa de poesia. Esses dias saiu uma reportagem de uma menina do ABCD Maior que eu achei super bonita. Ela falou das coisas que eu comentei com ela colocou na reportagem como algo poético mesmo, dessa dificuldade. Antes não, a pessoa fica só nos cortes, ou então institucionalmente, né? Isso fica muito direto, ninguém quer, as pessoas querem ler, querem entender um pouco da reportagem, entender esse universo que está sendo colocado em evidência ali, né? E é interessante, tem isso, tem umas fotografias, né, de vários processos, tanto de estudo, essas que ele está falando é um estudo que a gente fez. Quando eu fiz um longa-metragem chamado Bocage, o Triunfo do Amor, e o diretor de arte, né, ele fazia isso, ele tirava umas fotos, ele fazia assim, ó, depois colava elas. Então eu tinha 360 para estudar. Aí eu fiz isso nos alvos também, depois eu fiz no aviso prévio também. O aviso prévio também tem a colagem. Por que eu fiz isso? Porque na hora que a gente tinha de estudar, junto com toda a equipe, eu colocava tudo no chão ou em alguma mesa e a gente estudava. Antes dele chegar, antes dos atores virem, porque a gente tinha que entender o filme primeiro. Como é que eu chamo ele se a técnica não está equilibrada? Então tem esse processo lá. E tem as fotos das diárias, tem fotos de estilo, que foi o Fábio de Jesus que tirou, né? Tem muito, tem preto e branco, tem colorido. Os figurinos estão aí, só estão os 3, porque não dava para eu guardar todos aqueles figurinos. E eles têm uns detalhes que são muito importantes falar para vocês, que assim, é isso que eu falo que a união
a Denise, quando veio com a parte de figurino, né? Porque tinha o diretor de arte e tinha o diretor de figurino, né? Ela trouxe algumas coisas delicadas para essa dureza. A roupa da menina era super cheia era muito reta, era muito fofinha, mas muito reta. Jolas, eu tive pensando melhor, a gente podia pôr uma delicadeza, né, nisso. Então ela pôs bordados nas manguinhas, aqui assim, um pouquinho. A boneca, a gente tinha achado uma daquelas antigas, velhas, assim. Jolas, por que não ser uma boneca de pano? Porque é mais delicado, lembra um pouco a vovó, essa coisa da ternura de ter feito por alguém, né? A mão da pessoa fez com todo aquele carinho. O filho tinha um local dentro dessa ruína, né? Tinha um banheiro. Você chegou a entrar naquele banheiro? Não, né? Era repleto de poesias. Repleto, mas muita poesia. Era um banheiro. E aí, na questão, você vê como é que é as coisas. Eu queria muito fazer uma cena com o menino lá dentro, mas eu não consegui envolver a equipe toda para fazer essa cena. Aí, junto com a figurinista, eu falei assim, eu quero aquelas poesias. Adivinha onde que estão? Na roupa do menino. Estão na calça. Então, é uma delicadeza que a gente precisa buscar esses elementos. E está lá na roupa dele. Né? Esses figurinos foram todos de brechó, a gente estudou, porque não tinha condições, a verba era muito pouca, né? Então a gente ia nos brechós e estudava a cor, estudava o que os personagens, porque assim, a gente não queria transformar ele num mendigo de igual mesmo, um cara lá, não, tinha que ser mais fake, mais estilizado, nada, ali era uma poesia. Como é que você vai contar uma poesia se insere o cara dentro do universo real? A gente não era documentário. E foram muitas assim nesse trabalho. Aí tem o Traveling, aquele Traveling que está lá, é de 1994, foi construído com o filme Bocage, foi feito aqui em Santo André, pelo cara chamado Sérgio. Djalma Limonge queria fazer o filme, né, que eu fiz como ator e como assistente de produção, isso em 1994. E aí ele veio a Santo André, já conhecia algumas turmas, a gente tinha os atores que faziam Calígula com ele e que já conhecia, que era de Santo André, eu era aqui do ABC também. Aí ele resolveu fazer a Grua e o Traveling aqui, e o Claquete também. Então, aquilo que vocês estão vendo lá é de 1994 e que em 2002 eu usei nos áudios, porque ele ia jogar fora em 1998 e eu falei que não, que eu ia guardar. Custou R$5.000 para fazer e ela viajou por 7 estados e muita areia, e olha, tá lá ainda, dá para usar, né? E mais tem... Foi bem construído. Foi, de ferro pura, né? A grua pesa 1 tonelada. Para montar ela mas ela não está aqui porque ela é muito alta. E aí tem lá dentro da grua, naquele tabladinho lá dentro, tem todas as mídias que foram feitas dos álbuns, inclusive o DVD da trilha sonora, que é original. Foi feito com um instrumento, que é um violino, na época do Glaucio. Lembra que ele fez até no piano lá dentro do Carlos Gomes? E o mais são detalhes de coisas de feitura, desenhos, storyboards, né? Tem coisas lá. Tem uma coisa muito legal, o cronograma está lá. O cronograma inteiro está lá. Que é uma das coisas que eu sempre falo, aquilo ajudou imensamente. Porque a gente tinha o final, quando é que vamos estrear? Então é em setembro está aqui, é dia 10, então é dia 10 está aqui. Aí tinha mais 2 dias, estreou dia 12 de setembro de 2002. Aí, aqui tinha o final. Então, tudo que vier antes tem de se acumular e finalizar aqui. Isso foi genial da gente. Quem trouxe isso foi o Julião. Foi fantástico. Tem que estar tudo. Se vocês ir lá, você pode ver tudo. De figurino, transporte, elétrico, tudo está lá. Tudo. E tudo tinha umas datas para se finalizar. Inclusive tinha 2. Uma real e a outra, se desse qualquer pane, tinha uma segunda. Isso é muito legal. Profissionalmente se faz muito isso. Sim, mas a gente foi os únicos que fizeram isso. Sim, nesses períodos que a gente percebeu. E que você tem que seguir. Foi legal, né?
O caderno, eu trouxe o caderno do diretor, está comigo aí, e o projeto do que ganhou o fundo, né? O Petrinho trouxe carinhosamente o prêmio de melhor ator, que ele ganhou pelo filme, está lá para vocês verem, tá legal. É isso, tem umas tabelas, é isso. Alguém? Bacana ouvir essas histórias todas e ficar torcendo para que essa escola continue nessa atividade. Isso é muito importante. Assim como a Escola Livre de Cinema, a Escola Livre de Teatro, acho que Santo André precisa disso, não pode perder isso. E para não perder, precisa ter essa paixão de vocês, essa dedicação, tanto de vocês que estão aqui e os alunos, fazer com que isso se mantenha vivo, porque não adianta a gente querer o resultado agora, o resultado virá com o tempo, mas o aprendizado diário, isso que é maravilhoso, sabe? Sabe? Preencher melhor a vida, né? Com arte, com beleza, isso é muito importante. E um dia vocês vão agradecer esses momentos. Né? Eu agradeço sempre. Pois é, eu também. 14 anos. Eu também. Então, nada se perde nas nossas atividades. Né? É bacana ouvir, estar aqui, rever o filme, né? E ver a importância de aulas na sua tarefa. É bacana, só merece aplauso. Tá? Eu fiquei muito legal, muito emocionado de estar aqui, rever o filme, rever de aulas, porque todos vocês contam um pouco da nossa história. Não contei nenhuma mentira. Tem alguma que você quer Ai, meu Deus. Outro dia eu estava vendo o filme Aquários, né? E aquilo que pode parecer uma mentira, mas não é. Aí eu fiquei olhando a Sônia no filme, com todas aquelas rugas. E eu me lembrei que ela foi a minha mulher na primeira peça que nós fizemos juntos, aqui em Santo André, chamado Jorge Nandão. Então, uma menina que tinha o quê? 17 anos, né? Que a gente fez essa peça. E ver esse filme agora, essa coisa de cinema maravilhoso. E a Sônia Braga. Então, revendo. Então, uma vontade de falar para as pessoas que estavam do meu lado: olha, ela trabalhou comigo, primeira peça de teatro, primeira vez que essa menina abriu a boca, foi do meu lado, ela é minha mulher, entendeu? Como é bonito, né? Você vê a trajetória das pessoas, né? E eu me lembro também que quando eu fui fazer o Beijo da Mulher-Aranha com o Barulho, a gente estava fazendo um filme ali na 13 de maio, e eu cheguei para, na hora de a Sônia sentada, esperando a hora de filmar, aí a gente ainda não tinha se cruzado no filme, né? Aí quando ela me disse, então aí fizemos uma festa, as pessoas em volta, né? Nossa, você... Porque ela era estrela no filme. Como chega esse cara aí, né? Vai se abraça. Então, foi bacana, né? Então, é isso, a vida da gente, é esse, desses desencontros, e reencontros. E reencontro, né? E essa lembrança, essa admiração que a gente tem pelos colegas, né?
Isso é bacana. Eu espero, eu também tenho por vocês esse mesmo prazer, né? E torcer para que outros filmes sejam feitos aqui, cara. E que te convidem também, né? Ah, desculpa, eu falei. Não, aí depende do roteiro. Cachê. Aí é. Ah, o Flávio também está aqui, ó. Também é da escola. O Flávio foi aluno também. Muito bom. A gente trabalhou junto no Aviso Prévio. Foi muito show. Muito bom. Então, somos indo. E, né, eu vou dar mais volta lá na... Obrigada, Petrinho.